Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 30, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, itens do 1 ao 11. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Cavile, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Ana para fazer nossa prece inicial. Vamos levantar nossos olhos para Deus. Vamos pedir licença para iniciar nosso estudo dessa semana. Vamos convidar Jesus para se sentar conosco à nossa mesa, convidar a espiritualidade amiga, que são os trabalhadores de Jesus, para estar aqui conosco, orientando, iluminando, intuindo nossas palavras. Vamos dar por iniciada nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. O que é ser um profeta? Como identificar um falso profeta? Por que não devemos acreditar em todos os espíritos? Leia, tem uma passagem que ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, falando sobre esse negócio do não podemos acreditar em todos os espíritos. Porque do jeito que tem os espíritos, do jeito que existe pessoa boa aqui conosco na Terra e existe as pessoas ruins, também o mesmo espírito existe, o espírito bom e o espírito ruim. Com a nossa desvantagem de que nós não os vemos, eles estão nos vendo, mas a gente não consegue vê-los. Então, nesse caso, se você fizer um pedido meio que absurdo, e o espírito de luz não puder responder para você, vai ter um espírito meio que sacana lá, que vai ouvir e vai querer te responder da forma dele, para te induzir ao erro. Porque é um brincalhão, porque é um infantil, porque é um imaturo, mas ele vai se passar por um espírito de luz e vai te responder. Então, não devemos acreditar naquilo que a gente já considera que seja absurdo. Essa é uma luz que a gente tem que ter. Vamos fazer perguntas coerentes, vamos saber que mais ou menos aquilo que a gente está perguntando, querendo buscar uma resposta que a gente queira que seja verdadeiro, não possa ser, para a gente ter mais entendimento. Porque se você for dar crédito a tudo que você ouve, tudo tem que ser investigado. Não é porque está falando que é espiritismo, são os espíritos que vai ter resposta certa. Negativo. Do jeitinho que existe malfeitores aqui, existe malfeitores lá também, principalmente lá, e que podem nos prejudicar. Então a gente tem que ter ouvidos mais abertos, tem que ser mais inteligente para saber entender as respostas. Com esse viés, a gente não pode ficar acreditando em tudo que ouve, em tudo que lê. A gente tem que ser um pouco seletivo, ser mais é, Crítico. realista na situação, né? Essa é uma forma que a gente tem que aprender a lidar, que a gente não vê do outro lado, mas eles nos veem. Então, eu vou deixar vocês comentarem o resto. Haverá falsos cristos e falsos profetas, principalmente nas redes sociais. O que tem de gente pregando coisas, o que tem de gente com fórmula mágica para sucesso, para fé, para tudo. E aí a gente precisa ter uma fé raciocinada, pensamento crítico e analisar, porque o Evangelho de Jesus ele é um só. E os seus ensinamentos, eles são ensinamentos universais, que são leis de amor, de respeito ao próximo, de caridade. E o que tem de gente que deturpa tanta coisa, né? Pedir e obtereis. Ah, então eu quero ganhar na Mega Sena e eu vou ganhar? Não. Eu quero o namorado da coleguinha, eu vou ter? Não. Eu quero X, Y, Z? Não é assim, tudo é de acordo com as nossas obras, com o nosso merecimento. E a gente precisa ter cuidado com essas pessoas que estão aí, misturando as estações. Nós vemos hoje em dia cultos religiosos misturando várias situações e mistura ritual
da cultura afro com ritual que não é ritual, né? Levando para a igreja evangélica e trazendo profecias, dizendo que está libertando, enfim. é, eu sou uma pessoa, eu particularmente, acho que se faz bem para o indivíduo, ok, ela, né, tem o livre-arbítrio dela, mas a gente precisa ter uma fé realmente raciocinada, ver até onde aquilo é real, aquilo não é, principalmente quando vem usurpar e ah, querer tirar vantagem da ingenuidade alheia. E a gente vê muito isso, principalmente em cidades pequenas, no interior do nosso país, onde, infelizmente, o fator socioeconômico não é alto, onde o fator cultural, as pessoas não tiveram muita oportunidade de estudar, é onde muitos desses falsos profetas se aproveitam. Pegam um versículo bíblico principalmente do Velho Testamento, e vai lá e fala absurdos relacionados àquilo, e as pessoas acreditam. Então, por isso é importante procurarmos saber o que é real, o que não é, porque essas pessoas uma hora vão ter o que é merecido. Estou dizendo que os falsos profetas ou as pessoas que profetizam coisas, profetizam a palavra de Deus, são todas ruins? Não. Mas elas nem sequer querem o título de profeta, né? Porque profeta, segundo o dicionário, é a pessoa que anuncia os desígnios divinos. Então, é, quem fala a palavra de Deus nem quer título, ela só quer realmente estudar e fazer o bem. Muitas vezes a missão dela é ajudar as pessoas, levar realmente a palavra de Deus àqueles que necessitam. E ela não está preocupada com eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou, sabe? Sou filho do Deus vivo. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos aqui nessa terra para caminhar. E o que menos importa é o título, mas sim o que nós fazemos com aquilo que recebemos. Então, é importante a gente ter esse cuidado, ter esse senso crítico hoje em dia. Se na época de Jesus, se na época lá que Jesus veio, era tão comum tantos se intitularem Messias, imagina hoje com a internet aí a nosso dispor, né? Eu ia falar exatamente sobre isso, Vi. Nem o próprio Cristo ele se autoproclamou, né? Quando você quer vir e pregar o evangelho ou fazer o bem, você não está preocupado em levar nome, em like, em ser melhor do que o outro, você não está preocupado com isso, né? O missionário do verdadeiro Deus aí, ele é anônimo, ele não precisa de nada disso. É aquele que dá com a sua mão direita e não deixa que a esquerda veja, né? É essa pessoa, né? Todos os outros aí. Outra coisa também que a gente erra muito é pessoas que adulam, gente. É aquele negócio de, nossa, você vai ser, você isso, você aquilo. Deus tá te olhando e vem, e me traz e faz não sei o quê. Gente, nós somos especiais por sermos o que somos, né? E mais especiais ainda se a gente conseguir engolir o orgulho e não deixar que sejamos enganados através do nosso próprio orgulho, né? Porque o orgulho geralmente cega as nossas vistas. Então, a gente já falou disso, eu acho, inclusive, né? A pessoa chega e te elogiando muito e falando muito, né? Você acaba cedendo ali porque você acha que a pessoa enxergou uma coisa que nem você enxerga às vezes porque não tem mesmo. Ou às vezes porque tem, mas é tão comum a todos que não precisa dessa exaltação toda. Então, o verdadeiro profeta, ele vai vir
e vai te mostrar o quanto você é especial e o quanto você pode melhorar com palavras de verdade. E ele não vai se exaltar, porque na verdade ele trabalha no mais bonito dos sentimentos, que é o amor e a humildade. Então, tudo que for fora disso pode ser um ledo engano, né? Meninas, mais alguma coisa a colocar? Então, eu vou agradecer a todos, pela colaboração no estudo e vou pedir para nossa amiga Michelle fazer nossa prece de encerramento. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, agradecemos pelo estudo de hoje, por esse aprendizado. Pedimos que nos abençoe, nos auxilie, para que possamos ter ouvidos para ouvir, ter a intuição e estar atentos às palavras que chegam até nós, para que possamos separar aquilo que é para o nosso crescimento daquilo que não é, e que possamos auxiliar aqueles que estão à nossa volta e precisam do nosso apoio. Que o seu estudo possa reverberar nos nossos corações e daqueles que nos escutam ou acompanham. E é isso que pedimos e agradecemos. Que assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.